O padrão de beleza Kardashian-Jenner, quais procedimentos estéticos que elas já fizeram? Vamos comentar um pouco sobre isso, enquanto eu reajo a alguns vídeos e dou a minha opinião. E é claro, faço um olho belíssimo. Então vamos, maquia fofoca gringa. Acho que todo mundo viu que recentemente a Kylie Jenner respondeu em um vídeo no TikTok qual é o tamanho da prótese dela de silicone, com quem ela fez. Então vamos assistir o vídeo que ela respondeu. This is a TikTok for Kylie Jenner, okay? If you're not Kylie Jenner and you don't care about boob jobs, plastic surgery, just keep scrolling. Girl, please, can you just tell us? I promise you, my followers, lovely. Safe space on here. Please, can you just tell me, /us, /anyone that's interested, what it is that you asked for when you had your boobs done? To me, you have got what I am, like, looking for, like, to have done in terms of, like, a boob job. It's like the most perfect natural looking boob job ever. They're still big, but whatever way you've had the implants, if they are implants, or if you had like fat transfer, to me it is perfection. That is what I... Essa moça, que é uma criadora de conteúdo, postou esse vídeo dizendo que ela acha simplesmente maravilhoso, né, o silicone da Kylie, que é o sonho dela, que ela acha super natural, que dá pra ver que tem algo ali, né, porque é grande, e se a gente ver as fotos da Kylie quando ela era, tipo, jovem, ali dos 17 anos dela, mudou muito, né? É claro que vai mudar, gente, quando a gente é adolescente pra nossa vida adulta, a gente muda muito, ainda mais a Kylie, que teve 2 gestações, amamentou 2 vezes, né? É óbvio que ia mudar. Mas enfim, ela pergunta ali e a Kylie foi e responde. E eu sinto que a família Kardashian-Jenner está cada vez mais aberta quanto aos procedimentos estéticos que elas têm feito. Não só elas, eu acho que é algo que está se tornando mais comum de ser falado. Antes as pessoas negavam até a morte, né? Isso aqui realmente era algo que era um tabu, algo que as pessoas não comentavam muito, era meio que feio você comentar, não sei dizer, mas hoje em dia é algo mais comum, então elas estão falando sobre. E esse foi o comentário da Kylie. I'm sitting on a bad boy piece of information. Do you understand? E a gente provavelmente vai ver vídeo sobre isso, porque eu acho que eu salvei, mas a Kylie, ela já tinha comentado também sobre quando ela colocou as próteses dela, né, que ela tinha 19 anos quando ela fez a cirurgia, e que ela até se arrepende de ter colocado, mas que quando ela colocou, ela engravidou da Stormi logo em seguida. Então, quando ela engravidou da Stormi, não tinha nem acabado de cicatrizar a cirurgia dela. Eu já fiz 2 cirurgias estéticas, e eu sempre fui muito aberta com isso, não me importa, hoje em dia eu tenho 25 anos, e a minha primeira cirurgia eu tinha 17 anos. Por cima do músculo, era pra ter sido por cima do músculo, recentemente eu descobri que uma está por cima do músculo, a outra está por baixo do músculo, que eu fiz uma ultrassom, que a minha ginecologista pediu pra eu fazer um exame de rotina, enfim, acabei descobrindo que eu tenho uma prótese por cima do músculo, a outra por baixo. Não sei se foi erro médico, não sei se o médico teve que fazer isso ali na hora, mas ele nunca me disse, sabe? Nunca fui avisada. Quase 10 anos depois eu descobri que está uma por cima e uma por baixo do músculo. Mas enfim, acho que realmente é algo muito maior, óbvio, para pessoas que são famosas, que as pessoas estão perguntando o tempo inteiro, questionando o tempo inteiro, e que existe essa coisa de comparação, né, que as pessoas acabam se comparando, que muitas garotas assistem e acabam, tipo, se inspirando, querendo ser igual. Então existe esse lado importante de você ter a consciência de dizer, eu fiz tal coisa, por isso eu estou assim, sabe? Pra acabar não fazendo coisas extremas pra tentar chegar naquilo, sendo que, tipo, você precisa fazer uma cirurgia, não tem como você ser daquele jeito. E também existe aquilo de, mas também é um ser humano que também tem direito à privacidade, que também tem direito, sabe, a não expor toda a sua vida. Então é algo bem complicado. Eu só sempre não achei certo negar, tipo, eu acho que você tem direito de dar uma resposta, eu prefiro não comentar sobre isso, eu acho que é algo muito íntimo, prefiro não comentar, enfim. Só que a gente sabe como que é a mídia, né? Eles ficam tentando de qualquer forma tirar. Not literally, of course, but if you missed it this week, she said that she recently got a new breast augmentation with a 445cc moderate profile silicone breast implant. So if you were wondering what that looks like, it looks like this. So this right here is an Allergan Naturel style SRM moderate profile 445cc breast implant. So just for some size reference, here's what it looks like in my hands. Here's what it looks like from the side. And
Like, here is a lipstick. Try to put it on top so you can kind of see. Gente, 445 ml é muito grande, mas eu acho que a Kylie é uma mulher alta. Eu vi várias pessoas falando, tipo, não, ela tem 1,65, 1,67. Pra mim, ela é alta, porque eu tenho 1,56, então passou de 1,60, 1,65 pra mim é alta. Levando em conta que eu tenho basicamente 1,55 de altura. Realmente, em fotos, em vídeos, pelo menos nunca vi a Kylie pessoalmente, parece realmente muito natural, muito bonito. She also said that she had it placed half under the muscle. So what does that mean? When we place a breast implant half under the muscle, we call that a dual plane technique. So a dual plane is where the plane is in two places. It is partially underneath the pectoralis major muscle, and it's partially down underneath the breast gland itself. So the benefits of a dual plane technique is you get the coverage in the upper pole from the pec muscle, so you don't see the implant rippling, you don't really see the hard edges, but you also get a more natural rounded shape inferiorly and less animation deformity. You still get some, but it's less than it would be if you had a full submuscular implant. So yeah. Shout out to Kylie for being honest. I love when celebrities talk about what they... Eu, particularmente, nunca tinha visto essa técnica. Pra mim, ou era por cima ou por baixo. Não sei se aqui no Brasil não é muito comum, mas realmente é uma técnica muito legal. Eu entendo muito quando as pessoas dizem que, tipo, a gente não pode normalizar cirurgia estética, cirurgias plásticas, enfim. Mas eu também entendo quando celebridades, quando mulheres procuram, sabe, fazer algum procedimento estético, porque nós vemos uma sociedade que cobra o tempo inteiro que mulheres estejam bonitas, estejam perfeitas. É meio hipócrita, sabe? As mesmas pessoas que cobram que essas pessoas estejam bonitas, estejam magras, estejam dentro de um padrão, são pessoas que pedem para que essas pessoas não normalizem procedimentos estéticos. Então a gente fica no meio de uma situação, sabe? Eu já me senti no meio dessa situação várias vezes, eu já me senti hipócrita várias vezes, tipo, abrindo meu coração aqui pra vocês, porque eu realmente entendo, eu realmente não gostaria de passar isso pra minha filha, eu não gostaria que, tipo, a minha filha se sentisse como eu me sinto tantas vezes, sabe? Sei que, tipo, é algo da minha cabeça, por tantos anos viver em uma sociedade que, tipo, as pessoas estão dizendo o tempo todo que a gente precisa estar mais magra, que a gente precisa de tal jeito. Então, eu não quero que a minha filha se sinta assim. Eu nem tenho filha ainda, mas eu não quero que ela se sinta. Eu não quero que a minha filha se sinta como eu me senti antes de ter colocado silicone. Talvez eu não teria colocado se eu não tivesse visto, tipo, a minha vida inteira as pessoas falando, tipo, é mais bonito dessa forma, é mais bonito dessa forma. Tipo, eu vejo muito como a minha irmã aprendeu de uma forma diferente, sabe? A amar o que ela tem. Tanto que quando a minha irmã tinha uns 16 anos, a minha irmã falava muito, eu também quero colocar como a Amanda colocou, porque a minha irmã é 4 anos mais nova que eu. E depois isso foi passando e hoje em dia a minha irmã ama ter seios menores. E eu acho isso, tipo, muito incrível. Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa muito difícil quando é com você, de você entender, de você conseguir, porque é algo muito social, é algo que você vive todos os dias e as pessoas estão, tipo, nas séries, nos filmes, de formas pequenininhas, colocando aquilo na sua cabeça, aquela ideia na sua cabeça. E eu acho que as celebridades, elas não fogem disso, elas também são humanos, elas também passam por isso, talvez até mais, porque a mídia tá todos os dias postando foto delas e colocando, olha como elas se engordaram, olha como o fulano tá feio nesse biquíni, olha como ela tá cheia de celulite nessa praia. E, enfim, imagina a gente que não passa por isso, a gente sente essa pressão, imagina essas pessoas que sentem essa pressão. Also, I got my breasts done before Stormy. Within 6 months of having Stormy, not thinking I would have a child when I was 20. They were still healing and I had beautiful breasts, natural tits. Sat perfectly. Just gorgeous. Perfect size, perfect everything. Okay. And I just wish, obviously, I never got them done to begin with. I would recommend anyone who is thinking about it to wait until after children. E isso é uma coisa, tipo, que eu penso muito também hoje em dia, que eu tenho 25 anos, sabe? Só que antes eu não pensava assim. Eu acho que, tipo, não só eu, mas há 10 anos atrás, acho que a minha mãe também pensava assim, e, enfim, muitas pessoas também pensavam assim. Porque os padrões de beleza vão mudando e a gente também vai acompanhando. É como tatuagens, é como cabelos, é como qualquer coisa, sabe? A única coisa que eu sinto que, tipo, não muda ou vai demorar muito pra mudar, se mudar, é a magreza. Por exemplo, a Kylie, nesse vídeo, ela fala que ela se arrepende pela cirurgia que ela fez. Eu, por exemplo, não me arrependo, então é de pessoa por pessoa, sabe? Só que isso também é muito difícil de dizer, tipo, como você vai saber se você vai ser a pessoa que vai se arrepender ou se não vai?
E a Kylie mesmo já disse que ela ficaria de coração partido se ela visse a Stormi fazendo essas coisas, porque ela, como mãe, vê Stormi perfeita e ela não gostaria de ver a filha dela mudando quem ela é, principalmente tão nova. E eu acho que isso tem uma diferença muito grande também, porque a Kris, eu acho que ela é uma daquelas mães que não vê as filhas dela como perfeitas, mas querem que elas sejam perfeitas. Não que ela seja uma mãe ruim, mas talvez ela foi criada assim. E é assim que ela criou as filhas dela, tipo... Ah, eu acho que a minha filha vai ser mais feliz se ela fizer tal coisa, porque ela vai ficar mais bonita assim. E a gente vê isso ao decorrer do reality show, por exemplo, em algumas críticas que ela faz, em algumas situações que ela coloca as filhas dela. E a gente vai ver isso também ao decorrer do vídeo. Só que a Kris, ela nunca foi de negar os procedimentos que ela fazia. A Kris, ela sempre assumiu, ela sempre passou no reality show, eu fiz mesmo tal coisa, olha, eu fiz isso, e passava. E até hoje ela faz. A Kylie, ela claramente não, tanto que teve aquele babado, vocês lembram, né, do preenchimento labial, quando a Kylie até mesmo ia lançar os lip kits, que ela dizia que ela não tinha feito preenchimento, que ela estava aumentando a boca dela com lápis e batom. Só que claramente ela tinha feito um preenchimento. Depois ela assumiu, ela disse que sim, ela tinha feito preenchimento, não só na boca, mas no queixo também. E que ela tinha muita insegurança, que era algo que ela se sentia insegura. Ela não se sentia insegura quanto quem ela era. Até porque ela era, tipo, uma super it girl, né? A Kylie, ela, tipo, tinha aquele Tumblr dela, que ela era a it girl da nossa geração. Mas ela tinha muita insegurança quanto aos lábios dela e ela não se sentia segura o suficiente pra assumir que ela tinha feito algo nos lábios dela. E é o que eu falo, tipo, é muito complicado, porque ao mesmo tempo ela é uma celebridade, ela influencia milhares de garotas que também provavelmente têm alguma insegurança, e é muito complicado ela negar, porque isso influencia essas garotas de uma forma negativa, mas ao mesmo tempo é aquilo, ela também é uma garota que também tem insegurança, que também é humana. Clearly the number one question I have been getting for the past like 10 years of my life is what plastic surgery do I have? Do I have ass implants? Like, what's the tea? And I feel like I answered this kind of on Call Her Daddy when I was on it a few years ago, but I was, I think, too scared to physically say it out of my mouth. So Meanwhile, I was like sitting in the corner being like, I know, Alexis was like, do not say that. And I was like, but I feel like I have to say something. So I did say something, and I just said, I think I said literally, quote, I moved things around. What the fuck does that mean? what the fuck does that mean? Well, I don't have ass implants. And I think it's like not a secret or something that I can physically hide at this point that like, yes, I have a BBL. Like I moved fat around to my butt. I feel like you're like, E também é a mesma coisa da Kylie. Kylie, Kim, Chloe, é impossível elas terem aquele quadril, aquela bunda, sem ser um BBL. Tipo, a Kim sempre negou ela ter silicone na bunda. Tudo bem, pode não ser silicone, mas um BBL com certeza. Porque a Kim, ela sempre teve um corpão. Se você olhar, tipo, as fotos dela antes, tipo, até quando ela era adolescente, ela sempre teve o corpo. Mas é impossível. A Kylie principalmente, né, que, tipo, sempre teve uma estrutura muito magra, muito parecida com a da Kendall. Depois, com aquele quadril grande, enfim, é meio impossível, até com o máximo de academia que você puder. Eu fiz, não foi o BBL exatamente, foi uma mini lipo, que eu tirei um pouco de gordura das costas e coloquei um pouco no hip dips. E aí, eu coloquei 130 ml de cada lado, que foi o que deu pra colocar. E eu acho que eu não colocaria mais também, mas isso já mudou muito a minha estrutura, porque eu não tinha muito quadril, eu não tinha hip dips preenchido. Isso mudou muito, muito, muito. Pode parecer pouco, 130 ml? Pode, mas isso mudou bastante a estrutura do meu corpo. Então elas não precisam ter feito grande coisa pra mudar. Isso que acho que as pessoas não entendem. Você não precisa fazer muitas plásticas ou muitas coisas pra mudar o seu corpo. Às vezes uma coisa que você faz já vai mudar bastante. Eu senti que mudou muito a estrutura do meu corpo e com certeza elas fizeram, não teria como. Só que isso é uma coisa que elas não falam sobre. O BBL é algo que elas não falam sobre e a Kim nega.
A Stassi foi a primeira ali, acho que é a única ali, não é uma das irmãs, mas é muito próxima, que admite, o corpo da Stassi é muito parecido com o corpo da Kylie. A Stassi mesmo ali fala que, tipo, antes ela tinha muita insegurança, ela não tinha coragem de falar, ela não sabia o que falar, até porque elas eram muito novas, então é uma posição difícil de ser colocada. Porque antes as pessoas eram muito julgadas por fazer algum tipo de cirurgia, algum tipo de procedimento. Não é tão comum como é hoje em dia fazer um preenchimento na boca, fazer uma harmonização facial. Being like, hi, I'm Stas. And I have a BBL. Like, fuck. I've also had my tits done. I mean, I think they look great. Thank you. I just got them done like a week ago. I mean, Just kidding, not a week ago. A month ago. oh my God. Well, I don't want The people to be 3 like, weeks she got her tits difference. done a week ago and she's drinking. Oh, is that a thing? Yeah, you can't have alcohol for 2 weeks before. Clearly, I've never had surgery. Yeah. Obviously, I made this decision super young, and it's something that I obviously regret, and that's why I think it was been so hard for me to talk about for so long, because it is something that I regret and that I've been actively trying to, fix for so long. I literally have another surgery like in a few weeks to try and reduce the size of it even more, and I'm just like, É muito complicado isso também, é um pouco triste, sabe? Ela contar que ela tem tentado consertar isso por algum tempo já. Porque ela fez coisas quando ela era muito nova e ela se arrepende. E isso é um pouco difícil quando você tem muito dinheiro e é muito jovem. E às vezes você tem, tipo, uma autonomia de fazer escolhas, sabe? Que talvez seus pais não fossem deixar você fazer. Enfim, como por exemplo, quando eu fui colocar as minhas próteses de silicone, eu queria colocar muito maior. Eu queria colocar, tipo, 300 e poucas ml. Isso seria demais pra mim. Eu tenho uns 50 e pouco de altura, né? Na época eu pesava, sei lá, uns 45 quilos. Ia ficar exagerado. A minha mãe não deixou. O médico não deixou. Então é óbvio que a gente precisa, às vezes, de um alerta, sabe? E, enfim, além disso tudo, a gente pode, obviamente, se arrepender, porque quando a gente faz coisas muito jovem, é óbvio que a nossa cabeça vai mudar, a nossa vida vai mudar completamente de rumo, muitas vezes. Então, ela contando ali que ela já tinha outra cirurgia marcada para tentar diminuir algo que ela tinha feito. Ela tinha acabado de diminuir os seios e ela ia provavelmente tentar diminuir o BBL, que é algo que também provavelmente Khloe, Kim e Kylie fizeram. Diminuíram o BBL delas. Young, and it's something that I obviously regret, and that's why I think it was been so hard for me to talk about for so long, because it is something that I regret and that I've been actively trying to, fix for so long. I literally have another surgery like in a few weeks to try and reduce the size of it even more, and I'm just like, this decision I made when I was super young has now been affecting me. And eu não vou ser hipócrita e dizer que eu teria mudado algo ou que eu teria esperado até ter filhos. Não. Até porque eu não sei quando eu vou ter filhos, né? Eu tenho 25 anos, eu não tenho plano agora. Tipo, se eu tiver, amém, mas se não, amém também. Eu acho que a gente tem que viver a nossa melhor fase, sabe? Só que a gente tem fases e fases e fases. A gente não precisa esperar tudo, só que também não precisa acontecer tudo na nossa adolescência. E quando a gente é adolescente, a gente acha que tudo tem que acontecer na nossa adolescência, infelizmente. Apesar de eu não ter me arrependido, quando eu for mãe, se eu tiver uma menina, eu não vou deixar ela fazer tão nova assim uma cirurgia como eu fiz. Não acho que minha mãe errou, não acho que eu errei, eu acho que as coisas mudaram, os tempos mudaram, 10 anos atrás. Muita coisa era diferente e eu hoje em dia vejo que eu poderia ter me arrependido, eu vejo muitas pessoas se arrependerem e eu acho que tem tempo pra tudo, sabe? Acho que uns 21 anos é uma boa idade e daí pra frente, se a minha filha tiver vontade de fazer algo, sabe? Melhor ainda se ela se amar como ela for, sabe? Como que eu tô aqui super, tipo, falando sobre uma suposta filha que eu nem tenho. Mas vocês entendem, tipo, o que eu quero dizer, né? Que eu concordo que realmente é muito complicado. E eu acho que a Stassi tá falando algo muito legal. The pressure of the world that we live in and like the trend at the times, and that goes into like, do not like surgically
alter your body for a trend at a time, because just know that the trend is like, it's only going to be relevant for a little bit, you know, and anyone else who knows me knows that this has been something that I've been trying to do. É o que eu disse. Existem muitas mudanças nos padrões de beleza e tem coisas que a gente faz que não tem como tirar, sabe? Não tem como mudar depois ou que vão ser muito dolorosas pra nossa vida. Eu não acho que tem problema em você pintar o seu cabelo, em você cortar o seu cabelo, você colocar um piercing, em você fazer até uma tatuagem, que seja uma tatuagem pequena, se você for menor de idade e tal. Eu não sou o tipo de pessoa que acha algo demais nisso. Aliás, vou ser o tipo de mãe que vou ser super tranquila, mas eu acho que cirurgia é uma coisa muito complicada. A gente só entende isso depois que a gente vive algumas experiências. Is it just me or did Kylie Jenner dissolve her filler? Because I could not stop obsessing over how fresh and good she looked at the Met Gala. And you know how obsessed I am about undetectable injectables, so let's really break this down. If you guys are new here, hi, I'm Nurse Dawn, your injector bestie, and I'm here to put you guys on when it comes to undetectable injectables. Can you believe this was just a year ago? This was January of 2023, and this is just last week. Two big things that I'm really noticing that feel very obvious to me that I want to point out. Number one, her cheeks. Specifically, the front of her cheek. This part right here. Whether she dissolved filler in this area or not, I think it's pretty obvious that she doesn't feel as full in this region as this photo. Excess amount of fillers to the anterior cheek can often lead to the pillow face or cat face look that... Gente, eu acho que com certeza a Kylie teve uma pillow face, porque a Kylie, muitas pessoas estavam dizendo sobre a aparência dela, como ela parecia muito mais velha do que ela realmente é, e realmente ela estava parecendo muito mais velha do que ela realmente é, mas eu não acho que era, tipo, por conta de plásticas ou algo assim, eu acho que os preenchimentos migraram, que é o que ela descreveu. E aí, quando ela dissolveu, ela meio que voltou ao normal dela. E muitas pessoas dizem que a Kylie é cheia de plásticas, enfim. Mas se a gente olhar pra ela quando ela era mais nova, e a gente tem referências da Kylie, tipo, literalmente criança. Não tem como a gente pegar uma criança e uma adulta e dizer, ai, nossa, olha como ela mudou. Gente, quando eu era criança, eu era completamente diferente de como eu sou agora. Não tão diferente, mas quando eu tinha, tipo assim, uns 13 anos, a idade da feiura, que pelo menos pra mim eu era muito feia quando eu tinha uns 13 anos. E aí, tipo, eu fui ficando mais velha, eu fui ficando mais bonitinha, mas eu mudei muito. Tipo, meu nariz afinou sozinho, nunca usei nada, eu nunca fiz nada no meu nariz, nunca fiz preenchimento, nunca fiz nada. Aliás, meu nariz não é igual dos dois lados. Nunca fiz, tipo, nenhuma plástica no meu rosto. E tudo que eu tenho é 1 ml na minha boca e 1 ml no meu queixo. E o meu rosto mudou muito desde que eu envelheci, sabe? Então eu acho que existe isso, mas eu acho que a Kylie, ela tem muitos preenchimentos no rosto, que é algo que ela nunca negou, e ela já falou inúmeras vezes que ela realmente tem. Ela provavelmente tem preenchimento na mandíbula, no queixo, acho que aqui assim, sabe? No nariz, não sei se ela tem, o nariz dela é bem parecido de quando ela era criança, mas não sei. Botox pra arquear aqui, botox aqui, mas não faz sentido, tipo, ela não parece ter nenhuma plástica no rosto. Parece que ela começou a colocar preenchimento tão nova, desde que ela tinha o quê? Uns 16 anos, né? Que ela acabou tendo pillow face. The biggest misconceptions about me is that I was like this insecure child and I got so much surgery to change my whole face, which is false. I've only gotten fillers and I feel like I don't want that to be a part of my story. I will always want everyone to just love themselves. E isso faz muito sentido porque ela realmente não parece ter cirurgia no rosto. Porém, no corpo, não tem como a gente dizer que não tem nada ali na área do quadril da bunda. Dos seios ela já falou. Então eu acho que as cirurgias dela são realmente no corpo. Kylie Jenner smile. I think there's no secret if you see a picture of her when she's a child and you see her smile now. She has a full set of porcelain veneers, extremely wide, extremely symmetrical, and it's a true transformation. She put the makeover in Smile Makeover. They look gorgeous. She had also a little bit of gum recontouring. You can see in this kit picture, you see more gums. She had lip fillers that makes her lip a little bit bigger and also reduce the pink appearance. But it looks gorgeous and it's a E isso é algo que as pessoas não falam, mas, gente, vocês já viram alguém que não tinha os dentes bonitos e depois arrumou os dentes? Muda completamente a pessoa, completamente. Sem dúvidas alguma, isso foi uma das coisas que mudou muito o rosto da Kylie, foi os dentes. The Kardashians just admitted the reason why they felt they needed to get plastic surgery and why they feel the need to be perfect. And it actually stems from their mom. Watch this clip. Who knows if I never heard Mom say,
talk about my nose if I would ever think I needed a nose job. Right. I definitely heard her talk about your nose. Isn't that interesting? Like how... Yes, Mom talked about my nose all the time. You don't realize how you guys always talked about my ears? I love it. But I talked about your ears because I love them. But I didn't receive it like that. I received it as like everyone's making fun of my ears, calling me dopey. We do live in a world that is obsessed with perfection. I think my mom always had us dressing alike and being really polished and hair done. And I think I'm just really conscious with my own kids about giving them the freedom to express themselves and not put so much pressure on perfectionism. I definitely don't want our kids to have those insecurities, but I do my best at home. E eu acho que essa conversa também foi muito importante, e o resto todo dessa conversa, quem assistiu esse episódio, foi muito legal. Que elas comentam como, várias vezes a mãe delas fazia comentários sobre o nariz da Chloe, sobre alguma imperfeição delas, e a Kylie fala, vocês não lembram que vocês faziam comentários sobre as minhas orelhas? E eu acho que, quando a gente mora em um ambiente, a gente cresce com alguém que, faz esse tipo de comentários, às vezes não por maldade, mas é o jeito da pessoa de, realmente quer que o outro esteja melhor, e enfim. Eu conheço pessoas assim, e eu sei que não é por maldade. Ou cada um vê de uma forma. E a Chris fazia isso até mesmo com o Scott. Tem um episódio que ela fica ai, nossa, olha as suas orelhas, que não sei o quê, falando do Scott. E, enfim, elas falam que elas não querem que os filhos delas sigam esses padrões, sabe? Continuem dessa forma. A Courtney, eu acho que é a que mais vive realmente isso, né? A gente vê que ela nem penteia o cabelo das crianças dela. Não que seja uma crítica, cada um sabe o que é melhor pra sua maternidade, né? Mas ela realmente leva isso muito a fundo, ela deixa eles expressarem completamente a personalidade deles. Let me tell you, Kourtney Kardashian is having a comeback on television. Kourtney! On the most recent episode of The Kardashians, Kourtney opened up about a lot of things, and one of those being her recent weight gain. And this all stems from 8 months of Kourtney Kardashian being on IVF treatment to try and have a child with Travis Barker. And social media every single day is Kourtney's pregnant, look at her belly, look at this, Kourtney's pregnant. When she would obviously love to be pregnant, but she's not. But this scene, I think, was really important. Also, I'm happy Kourtney Kardashian is opening up about things, because on the final seasons of Keeping Up, Kourtney was secretive about everything. But on this episode, she said things I used to always say this when I'm super skinny, just know I'm not happy. And they showed some flashbacks on the show. And now really seeing Kourtney in the happiest place of her life, I just am remembering all of the things Kourtney maybe did not express on the show when we all knew something was happening. And she's always been the smaller sister. And what I find so interesting is kind of the switch of Kourtney Kardashian. Now she's I have a bigger booty and I love this. When her sisters Khloe and Kim are now the ones that are super tiny and they're licking Snatch. But I really do love this side of Kourtney that's being a little bit more vulnerable. And I think we have Travis to thank for that. Eu achei muito incrível também quando a Courtney, se abriu, sabe? Ela falou sobre isso. E ela disse que todas as vezes que ela se pesava, ela ficava neurótica. Ela se pesava todos os dias. Se passava um pouco do número que ela queria, ela já ficava sem comer direito. Ela já ia fazer, pilates várias vezes por dia. E ela falou que todas as vezes em que ela estava no peso ideal, o peso que ela queria estar, ela estava extremamente depressiva, ansiosa e provavelmente sendo traída. Também tem algumas cenas do reality show em que o Scott tava, pressionando ela pra emagrecer. Ela tinha, acabado de ter a Penélope, se eu não me engano, ou o Rain. Era a segunda ou a terceira gestação dela, e o Scott estava pressionando ela pra emagrecer. Ela tinha um bebê de 3 meses, e ele falando pra ela que ela não estava, se esforçando o suficiente pra emagrecer. E quando ela finalmente estava em um momento feliz da vida dela, ela conseguiu dizer, tá tudo bem, eu tô saudável, eu tô com um corpo que eu me sinto bem, eu estou em um momento bom da minha vida, tá tudo certo estar assim. E a mídia o tempo todo atacando ela, as pessoas falando, nossa, parece que ela tá grávida, nossa, ela tá com uma barriga, nossa, não sei o quê. E isso também é uma das coisas que eu disse, é muito complicado você ser mulher, você não estar extremamente magra, extremamente dentro do padrão que as pessoas querem, porque as pessoas vão comentar coisas desagradáveis que às vezes a gente não quer escutar. Então, gente, às vezes dá pra gente entender por que tantas mulheres recorrem a procedimentos estéticos. Porque as pessoas são muito maldosas e às vezes a gente não consegue lidar com essas críticas. A gente também quer se sentir bem, a gente quer se sentir perfeita. Que a Courtney já assumiu, ela já falou que ela coloca Botox.
já faz algum tempo, aliás, porque a Kourtney tem 46 anos, né? Que ela colocou silicone nos seios. Isso faz muitos anos, antes do primeiro reality show começar, então antes de 2006. E as pessoas falam que ela fez plástica no nariz. Eu não acho que a Kourtney fez plástica no nariz dela. Porque em algumas fotos parece que o nariz dela tá realmente mais fino, mas eu sinto que o nariz dela e o rosto dela ficam, tipo, bem assim quando ela está nas fases extremamente magras dela. Mas quando ela, tipo, tá em um peso normal, ela volta com o rosto normal dela, que ela tinha até quando ela era, tipo, jovem, adolescente, se você olhar nas fotos. Por exemplo, nessas fotos aqui, ela já tava, tipo, grávida, ela já tinha tido Rocky. Então são fotos recentes. E o nariz dela está igualzinho. Sempre esteve, aliás, quando ela era adolescente. Então eu não acho que a Kourtney tenha feito plástica no nariz. No máximo um preenchimento ou algo assim. As pessoas falam, ai, a irmã mais natural é a Kendall. Eu não acho que isso é verdade. A irmã mais natural é a Kourtney. Mesmo depois de 3 gestações. 4 gestações. Na minha opinião, muito da Kourtney é maquiagem também. Ela sempre usou, tipo, contorno no nariz, enfim, uma maquiagem bem suave. Então, acho que muito da Kourtney é, tipo, as roupas que ela usa, o cabelo que ela usa, a forma que ela se expressa também. E ela é, com certeza, mais natural. Eu diria que a Kourtney tem botox, no máximo, às vezes, um preenchimento. Não sei, porque se você olhar as fotos dela de adolescente, ela já tinha, tipo, uma boca carnuda, enfim. E silicone nos seios. O resto, não acredito que ela tenha. Ela ainda tem, tipo, hip dips fundinho. Depois da Kourtney, eu acredito que seja a Kendall, aí sim. Porém, a Kendall, eu acredito que o rosto dela tenha bastante preenchimento, igual o da Kylie. Só que o da Kendall, às vezes, eu tenho dúvida se ela fez ou não cirurgia no nariz. O da Kylie, eu acho que é só preenchimento. Dr. Bear, Plastic Surgery Secrets Part 20. Kendall Jenner. I saved this one for you guys. It's a good one, okay? She is absolutely drop dead gorgeous. She's a model, and my thoughts here are for educational purposes only, but she recently denied having any plastic surgery done. Again, what do you guys think? How do you go from this photo to this photo without any help from somebody like me? Nessas fotos que ele escolheu, pra ser bem sincera, eu não vejo tanta diferença na Kendall, porque em uma foto ela tinha, tipo, 16 anos e na outra foto ela tem, tipo, 25 anos. Se vocês pegarem uma foto minha com 15 anos e uma foto minha com 25 anos, são duas pessoas muito diferentes, mesmo sem nenhuma cirurgia plástica no rosto. Apenas com preenchimento nos lábios. Então, eu acho que também ali ele deu uma exagerada. Se você pegar fotos, tipo, talvez um pouco mais naturais, a única coisa que eu vejo muita diferença na Kendall, muita diferença, é o nariz. Não sei se teria como deixar o nariz aqui assim mais fino com preenchimento, uma remodelação, não sei. Porque aí faria todo sentido, mas o da Kendall faz muito sentido ser preenchimento rosto. Ela ter colocado coisa aqui, preenchimento na boca com certeza, e é isso. Talvez ela tenha colocado tipo um silicone nos seios, mas ela tem tipo um corpo bem magro e ela é bem alta, então não sei. So let's start at the top. Check out the brows. Notice how they're higher laterally. That's typically performed with a Botox brow with a little bit of Botox on the side. Can be done in the office. Not really plastic surgery, but definitely is added boost from something that can be done in a plastic surgeon's office. Next up, the biggest change I see is a tip rhinoplasty, okay? Notice how the tip is a little more cuter and refined as well as the dorsum. Next, the lips and the cheeks. Definitely some filler or fat grafting going on here. There's no way that you can go from this to that without a little bit of volume adding enhancement. Overall, she's beautiful, you guys. Provavelmente arrumou os dentes também. O que eu falo pra vocês, gente, dente faz muita diferença. Provavelmente arrumou os dentes. Ela levantou aqui assim um pouco, pode ser botox. Ou pode ser aqueles fios, sei lá. E ela colocou preenchimento nos lábios. O nariz, não sei o que é. E vocês? É muito complicado a gente falar, tipo, com toda certeza. Igual tem muitos vídeos, muitos médicos que ficam, eu tenho certeza que é isso, ela fez isso, lá. Enfim. Eu acho muito chato negar coisas que são óbvias. Só que o da Kendall não acho que tenha nada óbvio. People don't want to believe it. My butt is real. No implant. This is Shocker. all Kim.
A Kourtney Shocker. Sim, pode não ser implante, com certeza pode não ser implante. E eu acho que até aquele ponto ali do reality show poderia realmente ser natural da Kim. Porque ali ainda não era nada demais. Era, tipo, uma pessoa que tem uma bunda muito grande. Mas depois virou algo, tipo, muito, muito, muito maior. Tipo, muito maior. Não sei se vocês lembram, mas era uma coisa, tipo assim... Ela e a Kylie e a Chloe. Algo que, tipo, não tinha como, sabe? Não combinava com as pernas, de lado era algo, tipo, surreal. Então eu acho que não teria como mesmo. Com certeza era BBL. Ou depois disso virou um implante, o que seria mais fácil de remover. Mas eu acredito que seja BBL. Porque elas colocavam muito no quadril também. Era assim, o quadril. Um quadril muito assim. Eu acho esse vídeo muito engraçado, juro. Ela vai lá no médico pra provar que ela não tem implante. Mas é a mesma coisa que a Stassi fala naquele vídeo que a gente assistiu. Ela falou, eu não tenho implante na bunda, eu tenho BBL. E quando a gente emagrece, gente, o BBL, ele diminui também. Ele vai sumindo, porque é gordura. BBL é gordura que você tira de um lugar e coloca em outro. Então, realmente, se elas emagrecerem muito, 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 vai sumindo, sabe? Óbvio que elas, do tanto que elas tinham, elas vão ter que remover um pouco. Mas como elas emagreceram mesmo, a Chloe emagreceu muito. Ela fala que ela ama treinar, que ela tem todo aquele cronograma dela, ela acorda 4 horas da manhã, tem vários treinos que ela faz, enfim. Óbvio que vai emagrecer e vai perder também gordura na bunda, no quadril, porque o BBL é gordura, não é como um implante que vai ficar lá, não é um silicone. Então faz muito sentido ser o BBL. Hey guys, it's Dr. Ozzy, and this here is Kim K, who needs no introduction. She is the trendsetter, beauty mogul, and many of you have asked, what has she had done? I want to remind you, I'm not her doctor, I've never treated her, but I have to say she is aging very beautifully. Well, she's obviously had great skincare. She's definitely been on Retin-A most of her life. She's definitely had a little Botox. Her forehead is very smooth, very shiny. Her eyebrows are lifted and arched. She doesn't have a wrinkle in sight, so Botox for sure. Her nose, it looks... E um detalhe é que a Kim, de todas as irmãs, é a que mais nega. A Kim é a que mais nega. A Kendall não perguntam muito pra ela, mas eu acho que ela negaria também. Mas a Kim nega. A Kim já falou que ela usa preenchimentos, que ela faz preenchimentos e que ela faz Botox. Isso ela já falou. E que ela faz muitos tipos de laser, enfim, mas ela nega que ela tenha cirurgias plásticas. Eu acho que ela tem cirurgias plásticas no corpo, com certeza. Nos seios, BBL, enfim, com certeza. No rosto, eu não acho que ela tem. Eu acho também que sejam preenchimentos. Na mandíbula, no queixo, que são coisas que ela já disse que ela tem. Que ela falou que ela não tem cirurgia no nariz. E o nariz dela realmente parece o mesmo. Parece só que quando você levanta isso daqui, o nariz dá uma levantada. Quando você levanta isso daqui. E ela com certeza levantou. Ela provavelmente fez uma harmonização muito boa aqui. Como eu disse, eu não acho que as pessoas elas são obrigadas a falar o que elas fazem, mas eu acho muito chato as pessoas perguntarem e você ficar negando. Nunca fiz, não. Porque você é uma pessoa, tipo, famosa, que tem fãs e, querendo ou não, você influencia milhares de pessoas que acabam, tipo, esperando algo, sabe? Que vão procurar essa perfeição, mas não vão achar. Por quê? Tá dentro de consultórios, estão dentro de potinhos de botox, de preenchimento, de sala de cirurgia. Então, eu acho que é legal você ser honesto, mas se você não quer abrir sobre sua intimidade, sobre sua cirurgia, sobre seus preenchimentos, o melhor é você ser honesto e dizer, olha, eu não gosto de falar sobre a minha privacidade. About the same. I don't think she's had a nose job. It's definitely thinned out with age. Fillers, yes, with a very good injector. She looks like she's had some cheek fillers, some fillers in the lips. Because as we age, we tend to lose volume there. It also looks like she's had some under eye fillers, maybe some jawline fillers, but whoever's injecting her is doing a good job. Unlike her body, nothing major on the face. Uma coisa que eu acho muito complicada dos preenchimentos é que se você não tomar cuidado, você vai ficar com aquela cara de todo mundo. Sabe aquela cara de tipo... Eu não sei, eu não vou citar alguém em específico, mas vocês vão pensar alguém na sua cabeça que fez um preenchimento, uma harmonização facial, e aí ficou com aquela cara de todo mundo,
que tem médicos que deixam todos os pacientes iguais, fica todo mundo com a mesma boca, todo mundo com o mesmo queixo, todo mundo com o mesmo nariz. É igual colocar faceta nos dentes. Parece que todo mundo tá ficando com o mesmo sorriso, sabe? Todo mundo tá ficando com a mesma boca, com o mesmo sorriso. Acho que as pessoas, elas estão, de certa forma, pesando um pouco a mão. Talvez pra vender, talvez só por dinheiro, sabe? E não estão alertando. Ou elas mesmas, às vezes a gente vê quantos profissionais estão ficando com a mesma cara dos clientes. Por isso a gente também tem que tomar muito cuidado com o profissional que a gente escolhe. Peguei um vídeo da Kim quando ela era adolescente. Primeiro, ela tá lembrando muito a Chicago. Segundo, ela era super bonita, sempre foi muito bonita, sempre teve corpão, sempre teve um rosto bonito. Então, quando as pessoas falam, tipo, elas só são bonitas por conta de plástica, não, eu acho que elas se esquecem que elas já eram bonitas antes e elas realmente fizeram procedimentos estéticos, mas já existia beleza, sabe? Someone get a tape of this because I hope you do so you can see me when I'm famous and older and remember me. Okay, we're gonna do this beautiful little girl. Excuse me, are you leaving? Okay. My name's Kim Kardashian. I'm the dopest on the ropest person in this class. I'm dope on a rope. Class, everyone loves me because I'm so popular. Excuse me, Chris loves me the most out of anyone. Everyone's just like just because he loves me. E eu acho que um dos motivos pra elas não falarem, ou qualquer outra mulher, tipo, muitas e muitas celebridades não falam os procedimentos que elas têm, é exatamente por isso. Porque as pessoas, elas acham que isso é um motivo pra você diminuir uma mulher, pra você diminuir outra pessoa. Tipo, nossa, toda plastificada, nossa, tá cheio de procedimento e tá querendo falar alguma coisa, como se, tipo, você fosse menos bonita porque você fez algo. Mas eu realmente acho, tipo, muito sem sentido a essa altura do campeonato, por exemplo, a Kim dizer que ela não fez nada, tipo, na bunda dela, que ela não tem silicone nos seios, tipo, que ela nunca fez uma plástica, porque é algo irreal. Mas, enfim, a vida dela, a estratégia dela. Eu acho bem chato, porém, uma coisa a gente não pode negar, elas têm melhorado muito quanto a falar abertamente sobre as coisas que elas fizeram. A Kylie é o maior exemplo disso, né? A Khloe também tem falado bastante. Sempre que a gente fala de cirurgias plásticas das Kardashians, o pessoal fala sobre tempo, sobre emagrecimento, mas não é bem assim, gente. Quando você emagrece o corpo inteiro, ou seja, você não perde só na bunda ou na barriga, você perde bunda, peito, perde perna. É nítido que a Kylie só perdeu bunda. E não são apenas elas que estão perdendo medidas no bumbum. Cardi B, por exemplo, falou que fez a retirada do BBL dela porque era algo que estava incomodando, que estava até mesmo acarretando problemas de saúde para ela. Em Hollywood, no mundo das celebridades, é muito normal elas fazerem esse tipo de procedimento. Porque a cada momento surge uma moda diferente de ter peitão, de ter peitinho, de ter bundão, de não ter. E elas precisam acompanhar porque elas basicamente são um produto. O intuito do vídeo é basicamente trazer uma informação, porque muita gente fica se comparando com essas meninas. Que essas meninas são milionárias e pode a qualquer momento ligar para um cirurgião plástico e dizer eu quero mudar o meu DNA e ele vai mudar. Não é uma crítica a ela. É só para vocês deixarem de acreditar em conto de fadas. E é muito real isso, e eu já tinha dito sobre as tendências e elas estarem sempre seguindo as tendências, até mesmo o que a Stassi disse, que é muito complicado você achar que você pode mudar o seu corpo para você seguir uma tendência e depois essa tendência vai passar, você fez algo que não tem como você tirar. Ainda mais, como ela disse agora no vídeo, você não é uma milionária, você não tem como fazer isso. Você precisa parar, analisar e não ficar se comparando a figuras que não tem nada a ver com a nossa vida real, sabe? Porque muitas dessas celebridades, elas vivem da aparência delas. Elas vivem pra fazer propagandas, elas vivem, tipo, da música delas, da arte delas. Elas vivem atuando. Pessoas que vivem atuando estão mudando o tempo inteiro. Elas são mais magras, elas estão mais gordas, elas estão pintando o cabelo, elas estão raspando o cabelo. Por quê? Elas estão constantemente mudando pra fazer um papel diferente. Hoje em dia, influenciadores, então, estrelas de reality show, eles vendem a imagem deles, a vida deles. Então, eles precisam seguir as tendências. Então, eles vão mudar. Só que eles têm muito dinheiro, diferente da maioria das pessoas que estão acompanhando eles. Como eu disse, é muito difícil a gente ver essas pessoas, porque a gente acaba se influenciando, e é muito chato quando essas pessoas não assumem o que elas fazem, como, por exemplo, Ozempic, Mounjaro, enfim, diversos remédios para emagrecer
formas de emagrecer que muitas das pessoas não assumem que elas usaram, mas a gente acaba sabendo que elas usaram e a gente também quer e a gente também consome. Mas isso vai fazer bem para nossa saúde, sabe? Isso cabe ao nosso estilo de vida? Você vai poder ficar uma semana passando mal na sua casa e não trabalhar? A gente também precisa saber se, tipo, cabe no nosso bolso, se cabe na nossa rotina, porque a gente não vive o mesmo estilo de vida que essas pessoas vivem. E às vezes eu já me peguei pensando se muitas vezes muitos influenciadores, enfim, muitas pessoas que trabalham com a sua imagem, não assumem o que eles estão fazendo, por exemplo, usando um Ozempic, por exemplo, ou falando que eles fizeram tal coisa, porque eles não querem influenciar, porque eles sabem que não é uma boa influência, ou eles não querem assumir porque eles estão com vergonha, ou porque eles acham que, tipo, não é bom para a imagem deles. Às vezes eu faço esse questionamento, sabe? You're the first person in an interview that's ever asked me about my nose. I've done sure injections, not really Botox. I've responded horribly to Botox. Everyone says, oh my gosh, she's had her 3rd face transplant, but I've had 1 nose job, Dr. Raj Kanodia, and everyone gets so upset, like, why don't I talk about it? Nessa entrevista, que foi a reunião das Kardashians, né, pro final de Keeping Up with the Kardashians, a Khloe, tipo, fala que aquela foi a primeira vez que alguém pergunta diretamente sobre a plástica que ela fez no nariz, porque as pessoas sempre ficam, tipo, só rodeando. E eu acho que isso também é uma questão, tipo, poucas pessoas têm coragem de perguntar diretamente. Tipo, você tem tal coisa? Muitas vezes as pessoas, elas fazem perguntas, sei lá, meio desagradáveis, principalmente pra Khloe, que eu acho que já passou por umas situações muito chatas durante todos esses anos em que ela se tornou uma pessoa famosa, sabe, uma celebridade. E ali ela assume que ela já usou preenchimento, né, já fez algumas injeções. E isso é muito nítido também, porque a Khloe, ela não tinha os lábios que ela tem, então ela faz preenchimento nos lábios. Provavelmente ela já fez em outras partes do rosto também, aqui nas bochechas, aqui assim. E ela falou que ela já fez sim plástica no nariz, o que também dá pra notar, se você olhar as fotos de antes e depois dela. Aliás, ela fez com a mesma pessoa que a Kris fez, se não me engano, que a Kris também já disse que já fez plástica no nariz. Do you think you'd lose a few pounds? What? Don't you think you should lose a few pounds? I don't think she should lose anything. She's perfect the way she is. No, I'm just saying. Do you think so? I have a rock hard body. I'm just a bigger individual. No, you are a bigger individual, but you could lose a few pounds. I mean, it's not major. Chloe, don't walk away. That's what you're avoiding it. That's why you're running around wearing black. I was wearing black because I was depressed. Aqui também dá pra gente notar, tipo, uma das coisas que as pessoas colocam antes e depois da Khloe, tipo, a Khloe emagreceu muito. A Khloe até teve um programa de emagrecimento, vocês lembram? O Revenge Body, porque a Khloe, ela ficou, tipo, obcecada na academia e, enfim, ela emagreceu pra caramba. E ela passava por umas situações muito chatas, como, por exemplo, essa que a Caitlyn ficou falando pra ela que ela precisava emagrecer, e, enfim, e várias pessoas comparavam ela sempre como a irmã feia. Como ela era a irmã feia, como ela era a irmã gorda. E a gente literalmente viu a Khloe se tornar uma mulher insegura. De todas as temporadas do reality show e hoje em dia, a Khloe, ela mudou muito. Ela mudou a personalidade dela, ela perdeu muito um brilho que ela tinha, porque ela se tornou uma pessoa muito insegura. Além, óbvio, dos relacionamentos super tóxicos que ela viveu. Really contemplating getting my boobs done. It's just something I think about. Oh, let's do it together. Okay. Is that weird, mother-daughter boob jobs? I don't know what's weird anymore. I'm wearing a latex top with like a bra top. So they look great right now. And I wish they look like this all the time. I just want fuller, like, when you see me in a bikini, I don't have like cleavage. Like my sisters have like this ample cleavage that I'm like, I don't know. E além dela ter assumido que ela faz preenchimento no rosto, né, que ela faz injeções no rosto, que é preenchimento, que ela já fez plástica no nariz, ela também já expressou o desejo várias vezes de colocar silicone nos seios, que realmente não parece que ela tem. Uma coisa que eu sinto que falta ela assumir é o BBL, mas que eu não sei porquê, parece um tabu pra todas elas. E outra coisa também é que quando a Kim ficou grávida da North, a mídia atacou muito ela, não sei se vocês lembram, mas eles colocavam foto dela grávida
E foi uma gravidez muito difícil, não sei se vocês acompanharam o reality show, enfim, mas ela odiou estar grávida naquele momento, ela teve muitos problemas de saúde, ela quase morreu durante o parto, ela teve pré-eclâmpsia. Em vários tabloides eles colocavam fotos dela, falando que ela tava muito gorda, que ela nunca ia recuperar, que ela parecia... E colocavam fotos, tipo, dela, assim, com uma roupa branca e preta, e uma foto, tipo, de uma baleia orca. Juro, ela passou por umas situações muito péssimas. E acho que isso é uma coisa que as pessoas não enxergam. Como você falando ou não falando, a mídia sempre vai estar ali pra cutucar e dizer que você não é boa o suficiente, que você não vai conseguir, que você precisa mudar algo em você, que você não está no padrão, que você tá feia. Isso serve pra várias mulheres, várias celebridades. Algo que não acontece com os homens. Ou acontece, tipo, raramente. Homens da indústria no geral, enfim, homens da sociedade. I like to look my best at all times. And ever since Kim made a comment about my ears, I've always wondered, and now I'm looking in the mirror obsessively, like, are they too big? And what was she talking about? But I think that the decision to do something about my ever-changing ears is suddenly a priority. I play with them all day. They're so big. Essa cena de Keeping Up with the Kardashians é quando a Kris decide que ela precisa fazer uma cirurgia na orelha dela. Tá grande demais, tá flácido, enfim, eu não sei se vocês assistiram, mas ela acaba fazendo a cirurgia e passa tudo no reality show. Flapping. Oh my God, I'm so worried about your ears. My ears. Oh my God. If you just did this. I get it. Is this like a whole new woman? Chloe, what do you... Claramente, nesse episódio, a Chloe é a única que acha a situação estranha e desconfortável. Acho que é porque muitas vezes ela é a pessoa que não está contente com o próprio corpo, ou que está recebendo as críticas. Eu acho que ela não se sente realmente confortável com a situação. Então ali nós temos outra cirurgia que foi confirmada por elas, na verdade pela Kris, que foi uma cirurgia na orelha. Everyone on the internet is freaking out over how amazing Kris Jenner looks at 69 years old. Kris stepped out in Paris looking like Kim Kardashian herself. And this is because Kris Jenner underwent a facelift. Now, I was seeing people all over the internet talking about this and was like, oh, would she ever say she got it? And everyone's like, Kris, who was your doctor? Because I'm pre-booking mine for when I turn 60. But it was reported that the doctor that did Kris's facelift is Dr. Stephen Levine. And I would not be surprised if we don't see this featured on the next season of The Kardashians, because Kris Jenner is no stranger to getting a facelift and filming it. On Kim's wedding special, Kris documented the entire facelift. Her doctor was Garth Fisher and she loved him so much. Vocês lembram que no episódio de casamento da Kim e do Kris Humphries, a Kris decide fazer um facelift porque ela precisava se sentir linda, incrível, enfim, e ela faz um facelift. Então esse é o segundo dela. E o médico que fez a cirurgia da Kris, do primeiro facelift dela em 2011, é o mesmo que fez a cirurgia de silicone da Kylie quando ela tinha 19 anos, que ela disse agora recentemente, né? Provavelmente ele fez outras cirurgias nelas. She bought her bestie Sheila a facelift too. Now this was back in 2011, and fast forward to now, Kris really went from saying I gave birth to Kim Kardashian to her being Kim Kardashian. Which one of her daughters do you think she showed her plastic surgeon that she wants to look like? I can see Kim, but... E, gente, assim, ela obviamente está parecida com a Kim, mas eu acho a Kris muito parecida com a Kendall. Se você olhar fotos da Kris super jovem, ela parecia demais a Kendall, demais, demais, demais. Vamos combinar, esse último facelift que a Kris fez está sensacional. Eu não acho que a Kris negaria alguma cirurgia, sem dúvidas ela é a mais aberta de todas, mais que qualquer uma das filhas dela. Mais aberta que ela só Stassi, que foi literalmente um podcast, falar tudo que ela já fez, né? Com certeza a Stassi tem preenchimento labial, tem preenchimento na mandíbula, enfim, no rosto, porque se você vê ela quando ela era mais nova, ela não tinha. Mas a Kris também sempre foi super aberta, sempre passou no reality show todas as cirurgias da Kris, então acho que ela não se importaria, e agora ela confirmou que ela realmente fez um facelift. Se vocês lembram, mais em uma entrevista que ela foi, a Chloe disse que ela não usou o Ozempic pra emagrecer, mas se fosse na época em que ela estava um pouco acima do peso e que as pessoas ficavam falando constantemente o quanto ela estava gorda, o quanto ela era a irmã feia, a irmã gorda, ela com certeza teria usado, porque ela usou muitos remédios, muitas coisas extremamente duvidosas, porque ela queria muito emagrecer. E se fosse pra eu dizer pra vocês se eu acho
se elas usaram ou não. A Kourtney eu com certeza acho que não. A Kendall, pra quê? A Kylie, a Kim e a Khloé, acredito que possam ter usado sim. A Kim, principalmente, naquela época em que ela precisava emagrecer pro Met Gala, eu acredito muito que usariam sim. Provavelmente devem ter usado algo. E é o que eu disse, na minha opinião, não faz sentido esconder nada disso. Aliás, o Scott foi até pego usando, né, gravaram no reality show uma cena na geladeira dele e lá estava uma canetinha de Ozempic e depois ele teve que assumir que ele realmente usou, que ele perdeu muito peso assim. E eu acredito que, tipo, elas também tenham usado. Foi naquela onda que todos os famosos, todas as celebridades possíveis de todos os lugares do mundo emagreceram, vocês lembram? Mas enfim, deixem nos comentários se vocês acham que elas fizeram mais algum procedimento além do que eu falei que eu acho que elas fizeram ou que elas já assumiram. Não esqueçam de deixar muito amor, de curtir, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Amo vocês!